E então, nós vamos falar sobre o plano divino em Atos dos Apóstolos, a partir do livro Teologia do Novo Testamento, de Howard Marshall, da editora Vida Nova. E a gente vai começar aqui dizendo que a expansão do povo de Deus suscita mais uma vez a questão do lugar dos judeus no plano divino. Lucas trata em certa medida do assunto em duas passagens no discurso de Estevão, em Atos 7 e em Atos 13. O discurso de Estevão é proferido dentro do contexto de acusações contra suas declarações sobre o templo e a lei, alegando que Jesus destruiria o templo e mudaria os costumes, isto é, o modo de vida de acordo com a lei determinado por Moisés. A sua resposta é expressa na forma de uma digressão histórica a partir do chamado de Abraão em diante, em que ele traça a linha de comportamento de Deus com Israel. E aí o discurso é repleto de detalhes e traz inúmeras observações subsidiárias em seu desenvolvimento. Descreve o cuidado providencial de Deus com o seu povo. É recordado o movimento do povo e de seus antepassados dentro e fora da terra prometida. Dedica-se a uma atenção especial a Moisés como enviado para ser governante e juiz do povo. Do mesmo modo como José antes dele, Moisés fora rejeitado pelo povo, apesar de escolhido por Deus, e a rejeição do povo se estendeu à adoração de Deus, que os israelitas substituíram pela idolatria. Contudo, apesar de suas faltas, o povo preservou o tabernáculo portátil de Deus no deserto e depois na terra prometida, até substituí-lo pelo templo construído por Salomão. Nesse momento, Estevão afirma que Deus não mora em casas feitas por mãos humanas e acusa os judeus de não obedecerem aos profetas. Então percebe que assim, a preocupação do pessoal era o templo e Moisés. Estevão fala assim: fala sério, gente, Deus não está esquentando cabeça com o templo. Então vocês estão, por exemplo, como aquela pessoa que inverniza um defunto. Por exemplo, você está, o nosso templo, quando a nossa vida mesmo a gente deixa para lá. Porque a lei, mas a gente acaba idolatrando inclusive a gente mesmo. E aí continua, seguindo aqui, sua fala passa então a acusá-los no lugar dos cristãos de desobediência a Deus em razão da sua rejeição dos profetas, conduzindo à morte de Jesus e à desobediência da lei. Então a gente, por exemplo, vai reparar que ele deixa muito claro: olha só, vocês estão dizendo que a gente que não valoriza o templo, vocês estão dizendo que a gente que não valoriza a lei. Vocês, olha, desde o passado são desse jeito, e agora vocês estão fazendo a mesma coisa que os antepassados fizeram. E aí é aquele caso, né? Por exemplo, é interessante, no meu tempo de juventude, era engraçado que o cara que era maconheiro, se ele fosse chamado de maconheiro, ele ficava chateado. Aí assim, hoje eu não sei mais, né? Parei de andar com maconheiro, mas assim, aí no caso, então, mas hoje é diferente, né? Quando eu tinha 20 anos, a menina era chamada de princesa, hoje é chamada de cachorra, né? Outra situação, né? É outra realidade. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tá fazendo um negócio, mas se você disser que ela tá fazendo, ela fica chateada. Foi mais ou menos a situação, né? E aí, né, nesse caso aqui, é como, por exemplo, se tem uma pessoa, né, que é alcoólatra, e você fala para ela que ela é alcoólatra, ela vai ficar chateada contigo. Ela vai dizer que ela bebe socialmente. Pô, filho, socialmente, de manhã, de tarde, de noite, segunda a sexta, de mês a mês, janeiro a dezembro. Tá entendendo? No frio para refrescar, no calor, no frio para esquentar, no calor para refrescar. Tá tenso, bebe para relaxar, né? Tá com sono, bebe para acordar. Isso é socialmente mesmo? Tá bom. Aí nesse caso, né? Esse é o problema da pregação, né? O ofício do desagrado. Você está fazendo com que as pessoas reflitam sobre seus próprios pecados, e elas não querem refletir sobre os próprios pecados. Até porque um dos mecanismos de autodefesa que a gente tem é a negação, né?
Então, aí, tanto que é que, por que um casal briga? Porque os dois estão certos. Então, vamos lá. E aí, a ideia sugerida é que Deus não está restrito a um templo fixado num único lugar, mas se move com o seu povo para onde quer que os fiéis se dirijam. O discurso não chega a declarar que Deus agora habita uma nova morada construída não por mãos, mas composta de certos de crentes como igreja. No entanto, Estevão fica muito perto de fazê-lo. Nada é dito sobre o Messias, embora ali se esteja formando uma tipologia à espera de ser desenvolvida em relação a Moisés como governante e salvador ou redentor do povo. A história é repetida e ampliada de um ponto de vista diferente em Atos 13. O período anterior a Moisés é ignorado e a atenção se dirige à provisão divina de líderes para o povo, os juízes, Saul e Davi. Então, há uma rápida mudança para o descendente de Davi, Jesus, que foi morto pelos governantes e levantou-se dos mortos. A ressurreição de Jesus é vista como o cumprimento das promessas de Deus aos judeus na Bíblia, como em Atos 2. As profecias sobre a vida depois da morte não foram cumpridas de forma demonstrável no caso de Davi, mas sim no caso de Jesus, o que confirmaria ser ele o herdeiro de Davi, a respeito de quem as profecias foram feitas. Os dois discursos, seja de Estevão e seja de Paulo, os dois discursos resumem a história dos judeus em termos de rejeição da liderança provida por Deus, o que levou à rejeição de Jesus e à sua justificação por Deus. E aí eu volto para aquele papo da gente. Por que muitas vezes você, como líder cristão, vai sofrer? Muitas vezes você vai ter dificuldade em relação a isso, né? Tô sem... então tá bom. Deixa eu ver. A rejeição de Jesus. De 1 a 5, desculpa, gente, vou botar 1. Por conta daquele povo, né? A rejeição de Jesus. Porque assim, nada não tem relacionamento nenhum. Para você que está assistindo o vídeo que não está entendendo nada, é que me deram uma folha perguntando qual é o meu nível de intimidade com o Espírito Santo de 1 a 5. Aí eu botei 1, foi isso, tá? Aí nesse caso, porque alguma coisa Deus fala comigo e alguma coisa eu falo com Deus, nem que seja no sufoco. Geralmente no sufoco, entendeu? E muitas vezes no meu período devocional eu estou pedindo perdão porque eu devia orar mais. E eu acho que reconhecer que eu preciso orar mais já é um tipo de incômodo que o Espírito Santo está fazendo no meu coração, né? Então, eu acho que alguma coisa dele eu conheço, né? Não conheço, né? Mas alguma coisa eu conheço. Se eu estou revelando? Eu sou batista, aqui não tem revelação, entendeu? Eu estudo, eu leio as realidades, eu converso com as pessoas, tá entendendo? Anjo não fala comigo, ainda mais que eu, no meu caso, né, que tomo um remédio controlado, possivelmente eu pensaria que seria um efeito colateral do meu medicamento. Foi. O Senhor não entristecer o Espírito Santo já lhe dá uma credibilidade muito grande com ele. Saindo do assunto. Vamos voltar para a aula. Vamos? Então tá bom. Vocês me tiram da aula e agora volta para a aula, né? Mas eu devo entristecer o Espírito Santo sim, gente. Devo sim. Entendeu? A Bíblia diz que aquele que não faz o que deveria fazer está pecando, e tem muita coisa que eu deveria e não faço. E aí nesse caso, a miserável homem que sou. Vamos lá. E aí a gente percebe que esses dois discursos aqui, perdi a audiência. Tinha 3 pessoas aqui. Aí, em relação a esse caso, a gente vai reparar, né, que assim, uma das dificuldades que a gente percebe no discurso tanto de Estevão quanto de Paulo é que há na trajetória de Israel a prática de rejeitar as lideranças providas por Deus. E aí você percebe o ofício do desagrado, porque o povo quer Deus, mas
não quer, como é que eu posso dizer? Não é nem tanta intimidade, assim, por exemplo, se eu pudesse ter intimidade com Deus, mas estou fazendo amor com outra pessoa, entendeu? Esse é o caso, né? Então, é aquela situação, né, de por exemplo, eu lembro que antes de namorar a Gisele, tinha uma menina que eu namorava para não ficar sem namorar, né? Mas assim, eu não gostava dela, né? E aí nessa situação, ela chegou para mim e falou: eu queria ver como é que seria e tudo tal. Eu falei: olha, assim, se quiser ficar comigo, assim, a gente namora, mas assim, se aparecer outra garota, eu vou namorar outra garota, né? Ela: assim, eu não quero. Deu para entender? Então eu não sei se dá para perceber. Eu não era crente. Então o que acontece? Eu não sei se dá para perceber. Entendeu? Então é bom. Eu não era crente. Então é bom a gente observar que assim tem gente que até, Fernando, quer intimidade com Deus, só que quer um pega com Satanás também. Aí complica. Entendeu? Jesus, eu te amo. Mas Satanás faz uns paranauê, entendeu? Aí complica. Aí Deus fala: ou ele ou eu. Não tem por onde correr. Porque, vamos e venhamos, às vezes eu estou na igreja, mas eu idolatro o meu ministério. Às vezes eu idolatro ser chamado de pastor. Às vezes eu idolatro o meu filho. Às vezes eu idolatro a minha esposa. Às vezes eu idolatro o meu carro. Entende? Às vezes eu idolatro, né, o meu doutorado. Às vezes eu idolatro a minha denominação. E onde tem ídolo tem demônio. Entende? E aí, continuando aqui, o que acontece é que assim, esse pessoal, né, rejeitava o que Deus providenciava. E a rejeição de Jesus é assim a parte final de um padrão de comportamento que remonta às origens israelitas, ou seja, desde lá. Lembra da parábola do senhor da vinha, que manda os funcionários lá manda o mensageiro dele lá, e aí os funcionários vão e espancam os mensageiros. E aí quando ele manda o filho, pensando assim: vão ter consideração porque é meu filho, mata o filho. Então o que essa parábola está dizendo? Que desde lá de trás o povo age desse jeito. E aí Estevão caiu na besteira de dizer para eles quem eles eram. Aí deu ruim, entendeu? Aí nisso, chega para Biscate e fala que ela é Biscate. Aí complica, entendeu? Vai ganhar uma navalhada. Só para te provar que eu não sou Biscate, eu corto tua cara com a navalha. Deu para entender? Então, só para mostrar que a gente não é ruim, a gente vai te matar apedrejado, Estevão. Só para te provar isso. E aí, continuando aqui, a gente, por exemplo, vai reparar, né, que apesar da rejeição passada, Jesus foi enviado em primeiro lugar como Salvador dos judeus, e somente depois que eles o rejeitaram é que os apóstolos se voltaram para os gentios. No plano de Deus existe uma prioridade na oferta do evangelho aos judeus. O padrão se repete no livro de Atos, ao longo do qual os apóstolos sempre se dirigem primeiramente a um judeu em qualquer lugar que estejam. Lembra das sinagogas? Na verdade, a audiência inicial incluía frequentemente prosélitos e devotos. Os limites não estavam tão claros assim, o que se ajusta à crença expressa por Paulo de que o evangelho era em primeiro lugar para os judeus. Romanos 1,16. E aí segue-se que, embora os judeus tenham um antecedente de fracassos em reconhecer os agentes de Deus e cumprir as suas ordens, o Messias mesmo assim foi enviado primeiro a eles. Atos 3,26. Prioridade que Lucas mantém em sua narrativa na missão Atos 13,46. Na verdade, ele chega rigorosamente próximo de sugerir que é apenas quando e porque os judeus rejeitaram o evangelho que os missionários se voltam aos gentios. É difícil acreditar que seja isso o que ele pretendeu dizer. Parecia mais provável que a intenção fosse declarar que os gentios substituíram os judeus infiéis como povo de Deus, sem pretender que tenham sido evangelizados somente em razão de os judeus perderem a fé. Então, a gente falou aqui sobre a questão do plano divino em Atos dos Apóstolos. Não sei quantos lembram aqui: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E ele fala o quê? Que ele tinha vindo para os judeus. Então, está deixando claro que assim, havia uma caminhada, uma trajetória
não entro no aspecto de preferência, eu não penso assim, mas a gente percebe que a comunidade cristã começa com os judeus, porque como era o povo da aliança, possivelmente seria o povo que poderia discernir a ideia do Messias, né, do Deus encarnado, enviado por Deus para a salvação da humanidade. Embora, de acordo com o Evangelho de João, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, que é o que é confirmado aqui em Atos. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram da carne, nem do sangue, não nasceram de vontade humana, mas nasceram de Deus. E faço votos que estes sejamos nós. Amém? Vamos lanchar?